Chegou a hora tão esperada. Então vamos refatorar um códigozinho para que possamos então implementar o nosso code style, tá? Vamos pegar esse código aqui bem simples e eu me deparei com ele esses dias atrás, tá? Foi um pedido de refatoração no nosso grupo de JavaScript lá do Telegram, tá? O que essa função faz? Basicamente, ela é como se fosse uma cifra de César. O que é essa tal de cifra de César? Não posso afirmar se foi a primeira forma de criptografia da história, mas acredito que tenha sido. Ela faz o que basicamente? Você define um valor, certo? Numérico, onde esse valor vai ser adicionado na posição da letra que você escreveu. Então, por exemplo, se você falar que é 5 e você escrever o A, ele vai escrever o quê? A, B, C, D e E. Então o A vai se transformar em E, certo? Esse é o jeito mais simples e básico de se demonstrar um tipo de criptografia. Tá? Então vamos copiar esse código e vamos para o nosso editor, tá certo? Então vamos ver o que acontece com esse código quando nós rodamos ele, passando o seguinte texto. Vamos lá para o nosso terminal. Hot 13. You did it. Tá? Então você conseguiu. O que nós vamos fazer agora com esse código? Primeira coisa, tá? Vamos aplicar aquelas nossas regrinhas, óbvio. Então vamos colocar tudo isso, tá? Beleza? Olha só. Então, tá. Eu já copiei. Vou copiar o código um pouquinho antes, né? Aqui, ó. E esse código. Pronto. Agora o código está num formato comum, certo? Primeira coisa que nós podemos aplicar, então, é aquelas regrinhas dos espaços. Então, onde nós temos espaço, aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Selecionamos todos os nossos parênteses, colocamos para o lado e pronto, pimba na gorduchinha. Fazemos a mesma coisa com outro parênteses, tá? Pro ladinho e espaço. Beleza? Isso aqui foi bem simples, né? Então, também temos que aplicar aquele espaço aqui da função, depois do nome da função, está certo. Nós temos que aplicar os nossos espaços dos parâmetros que já estamos aplicando, o espaço que nós temos que dar nos operadores infix, correto. Nós já temos o nosso else na mesma linha do fechamento do if, nós estamos utilizando o quê? Dois espaços também como indentação. Já não temos mais os pontos ponto e vírgula daqui. Então, basicamente, assim, visualmente, nós já iniciamos aquela nossa refatoração do code style. Agora que nós vamos começar a refatorar, então, de verdade, esse código começando a mudar como ele está sendo organizado, tá? Eu deixei descrito essa sequência de refatoração aqui no nosso conteúdo didático, tá? Então, olha, primeira coisa, aplicamos nosso code style, bem simplesmente. E agora, lembrem como foi a primeira aula, a gente encapsula nossos testes lógicos em funções. Que testes lógicos esses, tio Suíça? Isso aqui, ó. Estou testando se ele é igual a 32. Aliás, nós estamos usando aqui 2 iguais. Vamos colocar 3 iguais. Tudo bem que é uma comparação também com o tipo. Então, vamos fazer a primeira coisa, encapsular esse teste. Então, perceba que ele tem um comentário aqui falando que preserva o espaço. Podemos, então, inferir que é uma comparação lógica para validar se aquele caractere é o espaço, correto? Então, vamos criar a função isSpace. isSpace, tá certo? Olha só. Vou entrar com o parâmetro x. Então, vamos continuar com o mesmo nome que tem nos outros. E aí, o que vai acontecer? Só preciso testar se é igual, se o x é igual a
Deixa eu ver o valor aqui, cara, que eu esqueci. A 32. Tá? Então é ruim esquecer os valores para ficar dando Ctrl V e depois tem que dar Ctrl Y. Ah, mas isso é coisa da minha, né? Minha cabeça já não tem uma memória tão boa assim, mas ainda bem que nós temos esses atalhos, tá certo? Então se x for igual a 32, tá? Como é um teste lógico, eu gosto de encapsular também ele por parênteses, mas isso não é obrigatório, tudo bem? Porque como nós utilizamos esse formato para os ifs ternários, então eu gosto de manter esse padrãozinho. Tá? Então nós temos nossa primeira função do teste lógico. Então é simples, é só eu chamar isso aqui, ó. Is space x, tá certo? Se o x for igual a 32, vai dar true. E ele vai então retornar o charcode do x, tá? Certinho, beleza? E agora? Então vamos iniciar por esses dois retornos que são iguais, tá? Porém, um retorno desse get charcode do x, ele está nesse if is space, ok? Só que eu quero fazer o mesmo retorno quando eu estou nesse else. E esse else, ele é o quê? Ele é basicamente o inverso desse if, não é? E se eu fizer isso aqui, então? Eu copiar isso aqui e colocar como ou. Se ele for espaço ou, olha só, ou estiver ou não estiver nesse range, tá certo? Ó, vou até quebrar essa linha aqui para ficar um pouquinho mais legível para nós nessa aula. Tá certo, claro, por causa que minha fonte está bem maior do que eu utilizo. Normalmente você não iria precisar colocar o return na outra linha, tá bom? Mas vamos deixar mais visível o que nós estamos modificando aqui. Então, o que, que nós fizemos? Nós agrupamos dois testes lógicos que retornam a mesma coisa, né? Bem simples. Então, vamos fazer o que? Retirar o nosso else agora e executar o nosso arquivo. Nananã. Olha lá. Olha que beleza. Não fodeu nada. Então, nós podemos continuar refatorando facilmente, entre aspas, né? Mas então, qual que agora é o nosso próximo passo? Bom, antes de continuarmos, eu quero dar esse var aqui para o quê? Lógico que é const. Eu só não vou mudar esse var aqui para const, vou deixar como let, porque na próxima aula que eu vou entrar nesse assunto sobre o map, principalmente, que tem ali embaixo, e sobre immutable data, tá certo? Por isso que esse pedaço de código aqui, ó, ele não vai ser refatorado como eu gostaria, porque eu quero demonstrar esse mesmo código aqui, né, na nossa próxima aula, utilizando esses outros conceitos de programação funcional que eu irei passar. Tudo bem? Então agora o que nós podemos fazer aqui com esse map? Por exemplo, nós podemos aplicar a nossa regra do if ternário. Por quê? Porque nós temos aqui um if e outro if. Nós podemos facilmente escrever de uma forma que seja ternária. Então, como é que nós podemos fazer isso? Opa! Primeiramente, eu já vou retirar ali as minhas chaves, tá certo? Então, vou colocar esse if aqui, ó, no começo, beleza? Então, se eu tenho esse meu if, eu vou retornar isso aqui, ó. Até aí, muito fácil, beleza? E agora, o que você vai fazer? Nós somos obrigados a fazer um else, correto? Porém, nós ainda temos que fazer um outro teste lógico para definirmos se o x vai ser menos 13 ou o x vai ser mais 13. Como que nós podemos então definir esse nosso teste lógico? Ah, bem simples, olha só. Nós nem precisamos colocar esse teste desse aqui do range, porque nós já estamos fazendo ele no começo ali, correto? Ou seja, então se ele não entrar true, é porque ele está dentro dessa faixa de valores, correto, né?
Porém, nós ainda temos esse outro teste aqui dentro, que é o do is lower than, beleza? Então vamos só pegar esse is lower than aqui, ó. Vamos colocar como um teste no senão do nosso if ternário. E aí, o que que vai acontecer? Bem simples. Nós fazemos a mesma coisa que tínhamos feito ali em cima, tá certo? E agora eu tenho então dois níveis de if ternário aqui, tá? Isso não é algo que seja aconselhável, tá? Eu vou, logicamente, demonstrar como que nós podemos, então, refatorar esse código para eliminarmos esses outros níveis do if ternário, tudo bem? Então vamos aqui finalizar a nossa funçãozinha. É um if aqui ternário, vai entrar no get code, senão não existe, está na gorduchinha. Então agora vamos testar o nosso código. Pronto, ó. Mesma coisa, então nós não mudamos o seu resultado, né? A lógica que vai proporcionar esse resultado. Ah, legal. Então, pô, Cícero, você quer me foder com esses ifs ternários aqui, mano? Não dá para entender muito bem isso que você está fazendo. Então, calma, nós vamos dar um jeito nisso aí. Pode ter certeza. Então, como é que nós conseguimos tirar esse segundo if ternário aqui, né, para eliminarmos esse segundo nível, né, que é indesejável? Bem simples, basta que nós encapsulemos toda essa lógica em uma função, né? Super simples. Eu vou até pular aqui o nome da minha função para ficar igualzinho. Get cipher code, tá? Então nós vamos criar a função get cipher code e eu vou receber um x sempre. E aí eu só colo aqui, ó, que facinho. Então eu jogo na outra linha meu teste lógico. E aí nós já temos esse retorno no getCharCode pelo x. Olha que simples, né? Muito simples. Vamos ver então se vai funcionar nossa técnica. Passamos o x para cá e vamos então testar. Pronto, olha que simples, muito simples. Nós conseguimos eliminar subníveis do if ternário, né? Foi bem simples, foi bem simples. Então, sim, você consegue encapsular todo o teste lógico e também o seu retorno, tá, de uma vez só, para que você consiga, então, vamos dizer assim, não precisa dizer eliminar o código, mas apenas reorganizá-lo de uma forma melhor, né, mais legível, beleza? Bom, então até aí, sossegado, foi fácil, nós conseguimos aplicar nosso style code, nós aplicamos algumas regras que nós já tínhamos visto na aula passada, certo? E agora, qual que é o nosso próximo passo, então? Você acha que tá bonito? Tá bem bonito, ó, tá maneiro, tá muito bom. Só que olha só, aqui, tá vendo que aqui no exemplo do conteúdo didático, eu estou usando o is lower than sem a negação, certo? Então vamos lá para o nosso código, olha só. Se eu quero utilizar aqui então sem a negação, e por que que eu vou utilizar sem a negação para esse meu teste lógico? É porque é mais fácil de ler e mais simples de entender quando você testa algo que é aquilo e não que não é aquilo, correto? Então sempre tente fazer os testes no if, etc., é, pela afirmação e não pela negação, tá bom? Então aqui basta que nós troquemos as operações, tá certo? Vou fazer o que aqui então, ó, só executamos normalmente e está lá. Então, você tem que lembrar muito bem disso. Se você quiser inverter a lógica do seu teste booleano, você também tem que inverter os retornos. Tá certinho? Ó, então, que beleza. Agora vamos voltar ali para a nossa post-linha. Ó, tá bonito, né? Agora está na hora de nós criarmos a função isInRange. Por quê? Para que nós possamos testar se aquele valor está dentro da faixa de valores que nós definimos anteriormente, certo? Então, qual que é essa faixa de valores? Entre 65 e 90.
Então, como é que nós podemos fazer isso? Se nós fizermos dessa forma, is in range, tá? Passando o x, o que nós vamos ter aqui, ó? Eu vou pegar, vou copiar apenas, certo? Esse meu teste aqui, ó. Só vamos copiar. Eu só vou colocar aqui. Bem simples, né? Recortei, colei e vou poder testar então essa minha função. Lembrando que eu estou negando ela, tá? Não vou inverter essa lógica aqui ainda. Vamos ver se vai funcionar. Ó, claro que ia funcionar, né? Óbvio. Só que veja bem aqui comigo. E se eu quiser deixar essa função do isInRange mais genérica e que eu possa reaproveitar ela em outros códigos? Bom, se eu tenho uma função que testa se um valor está em uma faixa de valores, o que eu poderia fazer? Então, eu poderia passar para essa função qual é o meu mínimo e qual é o meu máximo, certo? Pois dessa forma eu conseguiria utilizá-la em qualquer contexto que eu precise testar se esse valor está dentro dessa faixa, correto? Então, olha só o meu min aqui e eu vou passar o meu max. Olha que simples. Só que como que então nós vamos utilizar essa função com essa closure? Mais fácil ainda. Basta nós chamarmos ela. Então estou no isInRange aqui, ó. Eu passo o mínimo máximo. O mínimo máximo aqui, deixa eu rolar, é 65,90. Então 65,90. Olha que fácil. Vamos executar nosso código, né? Pronto. A mesma coisa, certo? Só que nós conseguimos então generalizar essa função do isInRange para que nós possamos então utilizá-la em outros códigos, em outros sistemas, em qualquer outro lugar que nós quisermos, tá certo? E também, se nós quisermos fazer de outra forma, olha só, de outra forma eu digo não precisamos chamar duas vezes essa função. Já nós temos duas chamadas de função aqui. Eu posso fazer o quê? Nós podemos criar uma outra função, então range, tá? Então range de A até Z é igual ao quê? Pois range 65,90. E aí eu posso pegar apenas essa função que foi criada parcialmente depois da primeira execução da isInRange e chamá-la a... Então só preciso chamar a função isInRange A to Z, porque ela sabe que o mínimo e o máximo é 65,90. Não acredita em mim? Vamos testar. Ó, pimba, tá lá, certo? O mesmo resultado que nós temos. Ó, pode dizer que não ficou bem mais reaproveitável essa função. Ficou melhor, não ficou? Também devemos fazer o quê? Ó, como nós temos uma closure, eu peguei e coloquei o corpo da nossa função na linha de baixo. Ok? Então, bem simples. Agora, vamos voltar ao nosso conteúdo didático para continuarmos nosso passo a passo. Ah, isso aqui é uma coisa muito importante e interessante que eu preciso explicar para vocês. O porquê que eu fiz esse isInRange dessa forma como a closure. Porque assim nós conseguimos usar ela, por exemplo, num filter da vida. Porque eu consigo passar então quais são os valores que eu quero testar dessa faixa, criar essa faixa, né, do mínimo e do máximo, tá? Passando ela essa chamada da função dentro do filtro. Por quê? Porque então ela executa essa primeira função, né, definindo os valores de mínimo e máximo, só que ela retorna então outra função que só tem esse parâmetro x, que seria o elemento que está sendo iterado no filter, certo? Então, o retorno da minha função isInRange é a função que vai ser executada pelo filtro, por exemplo, tá certo? Então, esse formato
de função com closure é muito legal e muito importante de se conhecer para podermos utilizar dessa forma, né, para que possamos injetar valores em funções que vão ser executadas, por exemplo, como callbacks do met, do filter, do reduce, etc. Tudo bem? Então, ó, fique bem esperto com essa técnicazinha aqui, tá? Nós ainda iremos utilizar demais, tá certo? Agora, a única parte do código que eu falei para você que eu não iria mexer é exatamente nessa parte do valores Unicode, que aliás não é const, né? É um let, tá? Aliás, claro, você pode colocar um const aqui também, tá? Olha só, por que eu posso colocar um const e modificar o meu array? Porque na verdade eu não estou reatribuindo o valor para esse array. Eu estou apenas adicionando elementos nele. Tá? Eu tenho um artigo que é uma tradução sobre uma explicação do porquê, como que o const funciona. Tá? Então eu vou linkar isso no vídeo também para você entender melhor, tá certo? Ah, você não acredita em mim, você está achando que aquele const ali vai dar erro, né? Então vamos executá-lo. Simples. Pronto aí, ó. Tá certo? E a mesma coisa vai acontecer com o objeto. Você pode adicionar propriedades e modificar os valores de propriedades de um objeto, contanto que você não reatribua o valor para o objeto inteiro. Tá certo? Bom, eu vou deixar esse código como nosso código final, tá? Porque, como eu falei, eu ainda quero pegar outras partes dele para a próxima aula, tá bom? E com isso, vocês já aprenderam como criar uma função que possa ser reusada em outros lugares, tá certo? Agora nós vamos para o final da aula, que é o nosso exercício. Esse exercício na segunda aula é muito simples. Eu só quero que você envie de 3 a 5 códigos, tá? Pode ser seu ou que você achou na internet. Eu quero tanto o código original e o refatorado. O refatorado, obviamente, você vai aplicar essas regrinhas de code style que aprendemos então nessa aula. O código que conseguir aplicar a maior quantidade das regras que foram repassadas nessa aula vai ganhar um prêmio, bota fé. Eu acho difícil alguém conseguir usar, por exemplo, todas essas regras que eu passei em um código só. Mas se você conseguir, está de parabéns. Tá certo? Então, ó, bem simples o exercício hoje. E só um avisozinho, tá? Como eu fiquei brincando com esse código aqui por um tempinho, só para você, no caso, notar como é que ficou o meu código final. Não que ele seja o melhor código, tá? Foi apenas uns testes que eu estava fazendo para validar, tá, alguns conceitos. Não vou nem explicar para você agora esse código, mas te garanto que até o final desse curso você vai estar entendendo facilmente esse código e com certeza podendo criar também códigos parecidos, tá certo? Então, valeu, meu brother, e até a aula 3, JS Funcional.